Comunidades são que geralmente mantém uma imprensa viva, sendo dando ideias, sugestões, fazendo memes e várias outras coisas. E a comunidade de Sonic não é diferente. Na verdade, pelas coisas que essa comunidade faz, posso até afirmar que ela chega a ser até uma das melhores. Sério, o amor dos fãs de Sonic chega até a ser surreal. Mas você sabia que essa comunidade já salvou um filme inteiro do Sonic? Então fica no vídeo de hoje que eu vou te contar os 5 melhores acessos da comunidade de Sonic. Então deixa seu like, comentário e pulsa a vinheta aí, né, Sonic? Pra começar, vamos voltar lá pra 2014, quando a Sony conseguiu os direitos do Sonic e anunciou o primeiro filme da Sulão. Era uma grande expectativa na época, pois até aquele momento o Sonic não tinha nenhum filme, apenas animações, história e quadrinhos. E tudo só melhorou quando descobrimos que o filme ia ser em live action, com pessoas reais. Aparentemente o filme tinha tudo pra dar bom, até que lançaram o primeiro trailer do filme em 30 de abril de 2019. E sério, eu nem vou comentar nada, só vou deixar o trecho aí com vocês. Sério, o quanto de criança que deve ter chorado quando viu esse Sonic pela primeira vez não é brincadeira. Esse Sonic foi tão traumático para a comunidade Sonic que ele foi apelidado de Sonic Feio. Pra vocês entenderem o quão humilhante esse Sonic foi, mais pra frente, em 2022, apareceu no filme Tic Teco, Defensor da Lei, como uma piada, sendo o ator de cinema fracassado, onde todos riam dele, passando claro referente de como ele foi recebido pelo público. E adivinha qual que é o nome desse Sonic nesse filme? Esse mesmo, Sonic Feio. Mas voltando, a comunidade Sonic simplesmente não conseguiu aceitar esse design de Sonic. E com razão, né, galera? Tipo, olha essas... Mano, não sei nem como descrever essa aberração. Toda a comunidade caiu firme em cima da Sony pra mudar esse visual do Sonic, fazendo cada tipo de piada, meme, crítica com o Sonic feio. Até que todo esse ódio chegou ao diretor do filme, na época era o Seth Flower. Eu acho assim que se fala, né, galera? Através do Twitter, que decidiu mudar o visual do Sonic antes da versão final do filme. Pela glória de Deus. Que deu mais 3 meses de produção para o filme, que em compensação trouxe o Sonic bem mais bonito e apresentável. Sério, não tem nem como comparar com o Sonic feio, essa lindeza aqui. Mas se imagine se o diretor decidisse lançar o filme com aquele Sonic feio. Provavelmente o filme seria um fracasso só pelo Sonic feio. E a franquia de filmes que hoje é tão bem produtiva poderia ter acabado lá no começo, simplesmente uma das melhores atrizes da comunidade Sonic. E do diretor também, né, galera? Não é todo diretor que consegue tomar cagada assim. Mas bora pra próxima história que ainda tem mais. Agora vamos retroceder mais um pouco, lá para 23 de julho de 2001, data de lançamento do lendário Sonic Adventure 2. Jogo amado por uns, odiado por outros, mas uma coisa que ninguém pode discordar é que esse jogo é o dos mais importantes para a franquia de Sonic, pois fala que somos nos apresentado a história de Shadow the Hedgehog, sombra por maisíssimos. Mas continuando, não dá para negar de jeito nenhum que o Shadow é disparado dos melhores personagens de Sonic, considerado por muitos o melhor personagem. A rivalidade dele com Sonic, sua história pesada e emocionante, sua redenção, todo monta do personagem mais diferente da franquia. Mas você sabia que Shadow the Hedgehog era pra ter ficado apenas no Sonic Adventure 2? Fica aí que eu vou te explicar melhor. Em Sonic Adventure 2, Shadow foi criado apenas para ser um rival do Sonic. Podemos dizer que um antagonista, apenas para Sonic Adventure 2. Tanto que podemos perceber que ele só morre no mesmo jogo que estreou, pra só ficar por aí mesmo. Só que o que o Sonic sim não contava, que o Shadow ia ser extremamente amado pelos fãs, se tornou rapidamente um dos personagens mais populares da franquia. E quando digo amado, quero dizer amado mesmo. Ao ponto que fãs enviaram várias cartas e e-mail para a equipe Sonic pedindo pelo retorno do antagonista, que por sinal deu tão certo que a SEGA mudou seus planos de deixar o Shadow morto para reutilizarem ele em Sonic Heroes, e até fizeram um jogo só para ele, para contar com detalhes a sua história, criação e passado. E talvez não seja um dos melhores jogos da franquia realmente, mas continua sendo um jogo só dele, né, galera? Não é todo personagem de Sonic que tem um jogo só pra ele. E toda essa informação foi revelada pra sempre através de entrevista feita por Takashi Iizuka, diretor e executivo da SEGA, que menciona que Shadow era pra ter ficado apenas em Sonic Adventure 2, mas por causa do carinho dos fãs, decidiram voltar aí com ele em Sonic Heroes. Mas também, né, galera, não sei como não gostar do Shadow, simplesmente foi uma das melhores criações da SEGA, e um dos melhores fazeres da comunidade em abraçar ele como personagem. Mas sem enrolação, bora pra próxima história. Agora vamos lá pra 2017, com Sonic Mania. Pode me sugar, mas Sonic Mania pra mim é um dos melhores jogos do Açulão. E tem motivos, sua trilha sonora, suas fases clássicas, referências, gráficos e outras várias coisas que eu poderia ficar falando por horas montam o jogo 2D mais completo e perfeito do Açulão. O carinho e o amor que eu tenho por esse jogo é algo de outro mundo, surreal. Mas continuando, existe um motivo específico para esse jogo ser tão perfeito, que é simplesmente ele não ter sido criado totalmente do zero pela SEGA, e sim por um fã.
Fica aí que você vai entender melhor. Depois de Sonic Generations, muitos fãs estavam com saudade dos jogos clássicos de Sonic. Por exemplo, o Sonic CD, que foi um dos jogos mais recebidos pelo público. Muita gente ainda acreditava que os jogos clássicos do Mega Drive eram o auge, o pico da franquia de Sonic. Então um grupo de fãs começaram a trabalhar no processo de fangame para matar a vontade da era clássica. O principal nome dessa história era o Chris Hess, mais conhecido como The Taxman, no mundo digital. Por conta dele que uma engine famosa de Sonic chamada Retro Engine foi criada. E quem tá ligado na hack room de Sonic sabe que ele aparece na maioria das hack rooms. Mas voltando, em 2009, Chris já criou um remake de Sonic CD e criou um vídeo rodando um jogo em tela cheia, que chamou tanta atenção na época que atraiu a própria SEGA, que acabou dando uma olhada no projeto. E em vez de ser uma empresa saturnida, que nem uma empresa famosa vermelha, a SEGA fez justamente ao contrário, chamou Chris, ou melhor, Taxman, para lançar um remake de Sonic CD para celulares. E em 2015, a SEGA precisava de um jogo para a comemoração de 25 anos do Sonic. Então Chris apresentou essa ideia de Sonic Mania e graças a Deus a SEGA abraçou e o lançou. E o jogo foi um completo sucesso, conseguindo captar bem a vibe dos jogos clássicos de Sonic, mas continuando moderno. E ainda trazendo coisas novas, como o Drop Dash, os extras, a medalhas e muitas outras coisas. E tudo isso surgiu por causa de fãs que amavam os jogos clássicos de Sonic. Incrível isso, né? Mas bora que ainda tem mais duas histórias pra contar. Agora vamos para Sonic Ulysses, um dos jogos mais amados do Azulão atualmente. Mas você sabia que nem sempre foi assim? Em 2008, quando o jogo tinha acabado de se lançar para PS2 e logo depois para PS3, o jogo foi totalmente crucificado pela comunidade Sonic, que alegava que a mecânica do R-Hog fosse uma completa bosta. Mas o real motivo da galera não ter ido muito com a cara desse jogo foi por causa da Dark Era do Sonic, que foi uma época que a SEGA quis tentar deixar os jogos e a história de Sonic um pouco mais sombria e séria. Por exemplo, o Sonic 2006, que todo mundo sabe que é um dos piores jogos modernos da franquia de Sonic, e o The Black Knight e o Secret Rings, que são um dos jogos mais ou menos do Sonic. Mas continuando, por conta disso, o Sonic Ulysses foi considerado um dos piores jogos do Azulão na época do seu lançamento. Mas com o tempo, os fãs começaram a perceber o valor do Sonic Ulysses, começando a dar mais valor para o R-Hog, para a história e etc. E o único jeito para jogar o jogo para PC e celulares era através de emuladores, como o Xenia e o PS3. Até que em 2024, um grupo abençoado de fãs começaram a trabalhar no processo chamado Sonic Ulysses Recompilation. Não, erro meu, Ulysses Recompilation, que portava o Sonic Ulysses para PC. E cara, vou te falar, o quanto que esse processo deu bom é surreal. Eles conseguiram recriar perfeitamente o Ulysses usando apenas a ROM original de Xbox 360. Se você quiser, pode sair em alta velocidade até mesmo com 16 de GTA San Andreas. E é uma pena esse jogo ser apenas para PC, pois ainda não existe uma versão mobile do game. Mas mesmo assim, isso é alguma coisa, né galera? Com certeza uma das melhores criações da comunidade Sonic. Mas bora pro último acerto desse vídeo. Nessa última, não tem muito o que falar, mas acho que vale a pena dar uma mencionada nesse vídeo. Bem, acho que eu, você e todos que estão assistindo esse vídeo não só gostamos, como adoramos Sonic 3 e Knuckles. Foi o jogo responsável por dar origem ao famoso trio lendário dos games. Eles, junto com Sonic Adventure 2, foram um dos jogos mais importantes da franquia. Mas continuando, assim como a história anterior do Sonic Ulysses, Sonic 3 também era um jogo exclusivo para videogames, mas específico para Mega Drive. Até que um programador alemão abençoado chamado Eu Coyote tinha um sonho de modernizar o Sonic 3 e Knuckles. E no certo dia, em vez de criar apenas mais um mod qualquer, Eu Coyote e sua equipe decidiram recriar Sonic 3 e Knuckles. E assim surgiu uma das fangames mais amadas e incríveis de Sonic. Assim como Sonic Mania, Eu Coyote conseguiu melhorar o jogo clássico do Sonic em quase 100%. Colocando habilidades novas, extras, conquistas, diversas configurações novas e é aquilo que não pode faltar, né? Os sistemas de mods, com a comunidade implementando mais ainda a fangame, fazendo cada tipo de personagem, faces, trilhas sonoras para deixar o jogo cada vez melhor. Incrível, né? E essas foram as 5 melhores coisas que a comunidade Sonic já fez para a franquia. E de cada história que eu contei nesse vídeo, podemos perceber o porquê da franquia de Sonic ser tão viva, por causa do amor e o carinho que os fãs têm pelo Azulão, com cada crítica, cada fangame, cada meme que faz para deixar essa comunidade cada vez mais viva. E também não podemos tirar o mérito da SEGA, que podendo ser aquela empresa chata que processa todo mundo, decidiu ser uma empresa que abraça e que aprende com sua comunidade, e isso é simplesmente lindo. Mas é isso, se você gostou, dá seu like e comentário para ajudar e se inscreva no canal e até a próxima.